Retornamos aqui ao nosso programa Dose Certa, um papo que está sendo esclarecedor. Te agradeço muito, Edneia. Eu que agradeço. E eu acho que os nossos telespectadores vão ganhar muito com essa conversa. E eu ouso dizer que nós vamos extrapolar a dose certa do programa. Já sem terminar o programa. Que bom, que bom. Edneia, infelizmente o nosso tempo realmente ele passa muito rápido. Sim. E você está falando muito bem. Eu fico até triste às vezes de te interromper. Por favor. E eu acho que a gente talvez tenha que ser um pouquinho mais objetivo, que ainda falta muito assunto. Existem muitas perguntas da população em geral. Sim. A primeira pergunta é o seguinte: todo caso de microcefalia é associado à Zika? Não, absolutamente. Há outras causas. Outras causas. Então, e a Zika não é a principal causa de microcefalia. E toda paciente que tiver Zika vai ter microcefalia? Não necessariamente. Vai depender do momento em que ela tenha o Zika vírus, que ela tenha se contaminado pelo Zika vírus. E mais do que isso, vai depender se este vírus será sintomático nela. Se ele não é sintomático, a possibilidade de não ter microcefalia reduz. E além de reduzir, ainda tem uma outra questão, depende da carga de vírus que ela recebe. Quantos vírus esse Aedes injeta? E da resposta imunológica que ela tem, da resposta. Quer dizer, depende que cada um de um, nós tem. de cada Depende pessoa. de cada caso. Agora, é claro que a preocupação é que a gente trate e investigue todos os casos suspeitos. Para o caso da ciência e da epidemiologia e dos futuros ações. Ações, exatamente. Uma outra pergunta que é sempre feita: se existe esse tal de Zika vírus lá na África há tanto tempo, existe a microcefalia correlacionada com o Zika lá na África? Existe. A questão da África é a região onde a Zika, a cidade onde a Zika começa no mundo, né? E a precariedade do diagnóstico. Entendi. E, além disso, você tem outros fatores associados. Então, você tem desnutrição da mãe, você tem quadros de ebola que acontecem nas gestantes, você tem pacientes com AIDS. E lá você dizimou uma população inteira. Inteira. Então, você tem muitas, a gente chama de co-infecções, né? Estão juntinhas ali, que podem causar. Então, essa associação Zika, microcefalia na África... Não tinha importância. Não tinha, porque a gente imaginava, nossa, tem tanta desnutrição, né? Imagine, em alguns lugares da África, aqui no Brasil a gente recomenda que a mãe portadora, só misturando rapidamente um assunto, que a mãe portadora de HIV não amamente. Sim, a recomendação. Na África, a gente tem uma flexibilização dessa recomendação. Porque senão a criança morre, né? Então, É outra realidade. É outra realidade. Então, assim, como ter uma ultrassonografia morfológica? Não tem disponível. A paciente está com suspeita de gravidez. Sim. Deve ser antecipado o diagnóstico da gravidez para que ela já comece, porque antigamente as pacientes esperam 2, 3 meses, eu acho que eu estou grávida, e aí vou fazer um exame de sangue, um exame de farmácia. Há recomendação para que ela faça esse diagnóstico mais precoce? Maurílio, há uma recomendação já há algum tempo, né, que é a de que toda gestante tenha esse diagnóstico até a 3ª semana de gravidez. Está lá como recomendação. Os testes rápidos de gravidez estão sendo introduzidos nas unidades básicas de saúde de Teresópolis. Interessante. E também nas unidades ambulatoriais que se dispuserem a fazer. Então, hoje, eu acho que vai ser muito fácil, né? E não é um teste sanguíneo. Então, você chega na unidade, pode prontamente verificar se você está grávida ou não. E aí já começa a tomar os seus cuidados. Quanto mais rápido, melhor. Não existe uma recomendação. Agora, existe, do ponto de vista da atenção básica, de que ela faça uma busca ativa de possíveis gestantes na sua área o mais precocemente possível. É até um indicador de qualidade da atenção em saúde da mulher, né? Mas não há essa recomendação. Claro que, assim, as unidades têm que procurar, mas as mulheres também, aos primeiros sinais, ou se quiserem engravidar, também façam a sua parte procurando o serviço de saúde. O maior risco, então, para contrair o problema da microcefalia seria nos 3 primeiros meses da gravidez. Quanto mais cedo, inclusive, quanto mais próximo ao primeiro ou ao segundo mês, maior o risco. Porque a gente está no momento realmente de formação do cérebro desse bebê, né?
E é preciso que ela tenha o diagnóstico o mais cedo possível, porque entendo gravidez e aí febre, etc, 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 ficar-se atento a isso e acompanhar essa gestação como uma gestação de alto risco, na verdade. Nós temos visto, como é um problema novo, a gente vê sempre algumas coisas que são diferentes, algumas soluções e algumas explicações que não têm muita relação com a realidade. Isso mesmo. Correu no WhatsApp aí, na semana passada, um vídeo de alguém dizendo que era do sistema de saúde de Pernambuco, falando que um dos problemas causadores da microcefalia seria um lote da vacina de rubéola no Nordeste, né? Isso. Eu queria que você comentasse isso. Isso não é real, né? Eu recebi duas pacientes perguntando, isso é verdade? Não, não é verdade. Óbvio que a vacina de rubéola está contraindicada na gestação. Isso tem que deixar bem claro. E que... Gestante pode tomar vacina para rubéola? Não. Então, não há essa possibilidade. O Ministério da Saúde recomenda que não se faça. Aliás, a vacinação para rubéola é até meninas, né? Isso. Para que elas não corram o risco de engravidar. Crianças e jovens, adolescentes e adolescentinhas. Assim, e tem um controle muito grande que no sentido de que a gente faz a vacina da rubéola em mulheres com idade um pouco mais mulheres na faixa etária de adultos jovens e que a gente acompanha essas mulheres, ou seja, se elas engravidarem, nós vamos fazer o pré-natal dela com todo cuidado e ao nascer o recém-nascido tem que fazer teste da orelhinha. E as complicações da rubéola não são as mesmas do Zika vírus. São mais importantes, inclusive, eu diria assim, do ponto de vista de repercussão na vida daquela criança. Mas, essencialmente, foi um boato. E aí, de novo, assim, também teve um outro boato, que foi crianças até 7 anos podem sofrer microcefalia, alterações neurológicas. Não sei se você chegou a receber. Esse eu acho que eu ainda não recebi. Eu recebi um WhatsApp desse e que também era se dizia, né, um profissional da área da saúde, nem era médico especificamente, e que dizia, olha, o governo está escondendo de todos nós, não são só os bebês, as gestantes, sabe, mas as crianças até 7 anos podem vir a ter alterações neurológicas. Então, assim, não tem como, né? A criança vai ter Zika como nós vamos ter. E a gente vai tratá-las da mesma forma, mas o cérebro já está formado. Não há como ter... A criança, quando nasce, ela já está pronta para a vida. E uma outra discussão que surgiu foi com relação à síndrome de Guillain-Barré. Eu nem ia tocar nesse assunto, mas já rápido, que você tocou... Né? Rápido, até para desmistificar... O que é síndrome de Guillain-Barré? Então, ela é uma síndrome neurológica, pós-viral especificamente, ou qualquer seja... vírus? Até a gripe. Então, uma vacina pode fazer Guillain-Barré, uma infecção pode fazer Guillain-Barré. E os danados dos vírus da dengue, da chikungunya e da zika são vírus e podem fazer também. Então, na verdade, ela é uma doença, né? Ela pode fazer uma paralisia ascendente, com formigamento, para ficar bem claro para as pessoas, principalmente em membro inferior, e levar a uma paralisia temporária. Quer dizer, a pessoa fica com dificuldade de andar, de se locomover. Exatamente. E é passageira? E é passageira. Raramente isso fica permanente. E há tratamento. Então, assim, quando você tem uma história, paciente teve uma infecção viral, em seguida fez uma paralisia ascendente, etc, 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 e parou de andar, você entra com um tratamento que é fornecido hoje pelo Estado de maneira gratuita, né? Tem um certo protocolo, mas é óbvio que é fornecida, a pessoa é internada para fazer esse tratamento e sai muito bem dela. Mas o Guillain-Barré não é o que mais nos preocupa, certamente, no Zika vírus e na dengue, né? Mas só para lembrar, porque isso também surgiu. Surgiu também na internet. Eu li também alguma coisa muito interessante falando que você, na sua casa, você é responsável pelo filho do seu vizinho que está para nascer. Com certeza. Se você na sua casa... veja bem, eu falei que o mosquito voa 3 quarteirões. E eu tenho um muro que divide aqui a minha casa da sua. Você limpou, fez lá o seu dia D do faxinaço e eu não. Quem que é responsável pelo seu filho? Sou eu, que não fiz o meu dever de casa. E eu preciso fazer esse dever de casa, pensando na minha família,
mas essencialmente pensando na família que está ao lado, né? E eu acho que é isso que é ser cidadão, né? Ter responsabilidade social, responsabilidade civil, o nome que a gente queira dar. Mas se preocupar com o outro, porque certamente se o filho do outro tem, O meu também pode ter. Né? Então, eu costumo dizer assim, que são doenças, na grande maioria das vezes, não tão graves, mas podem ter quadros muito graves, né? A dengue tem um quadro hemorrágico importante. Não, às vezes, infelizmente, morrem. Né? Morrem, né? Então, assim, e que está na mão da gente o controle. Precisa do Estado? Precisa. O governo precisa fazer alguma coisa. Isso é interessante falar que a dengue parece uma coisa simples, mas infelizmente tem gente que morre por causa da dengue hemorrágica. Como do Zika vírus, você pode ter um componente hemorrágico. Na chikungunya você pode ter um componente hemorrágico, mais raro que a dengue. Vamos supor que eu tenha pego então o Zika. Quais os cuidados que eu, tendo o problema, quais os cuidados que eu devo ter para com a cidade, para com a minha casa, para com meus vizinhos? Eu devo ficar recluso? Existe essa recomendação? A recomendação é que as pessoas fiquem em casa mesmo, né? E que cuidem para que não haja nenhum mosquito ao redor, porque é óbvio que se eu sei que eu estou com essa patologia, eu tenho um período de transmissão para essa patologia e o ideal é que eu fique em casa. Variável. E que eu fique em casa e que eu realmente tenha cuidados com meus familiares. Então, assim, a recomendação do repelente, ela não é dada, mas a recomendação de eliminar os focos de mosquito naquela casa, com certeza, né? Então, por exemplo, esses 7 casos que ocorreram em Teresópolis, todas as casas foram visitadas e em todas as casas foram feitos tratamento da área ao redor. Então, existe um larvicida, né, que a Secretaria de Saúde possui, é distribuída pelo Estado e pelo Ministério, pela Secretaria de Estado e pelo Ministério da Saúde, e que você coloca nessas coleções de água, né? Até porque a água limpa. O mosquito ele é muito exigente, ele não gosta de água suja, ele voa abaixo, né? Então, assim, ele tem uma série de... E o larvicida controla bastante. A outra questão nesta casa, né? E um dos casos era exatamente isso. Ele tinha uma caixa d'água aberta na casa dele. Então, uma proliferação de mosquitos, e aí a Secretaria de Saúde trouxe uma tampa de caixa d'água, de tela, as tampas legais. Colocou, e aí isso reduz o foco e, portanto, a transmissão das pessoas. Mas a pessoa, é óbvio, que tem que se preservar, até porque a sintomatologia é muito intensa. Então, ele vai ficar naturalmente em casa. Mas essa questão do repelente é uma discussão que, assim, pode-se usar? Pode-se usar, não há nenhum problema, né? No início dessa crise, vamos chamar assim, houve recomendação ou não recomendação para que as pessoas não engravidassem nesse período, quem pudesse esperar, que esperasse um pouco, e você acabou de vir, então, de um congresso nacional, né, tratando desse assunto. Existe essa recomendação? Não. O consenso foi que a gente não recomendasse a não gravidez, né? Até porque essa é uma escolha muito pessoal. Veja bem, e há uma ocasionalidade na gravidez. Às vezes a mulher não programa, a família não programa uma gravidez. E aí eu costumo, assim, essa discussão foi feita lá e eu costumo reafirmar. A gravidez é uma felicidade para algumas pessoas, né? É uma alegria absoluta, né? Eu costumo dizer que é um milagre, assim, você imaginar que você possa trazer um novo ser. Então, não há uma recomendação, mas é claro que há um processo de se pensar no seu próprio autocuidado. Lá, inclusive, foi dito isso. Bem, é óbvio que as mulheres, ouvindo tanto da microcefalia, dos riscos da doença... Vão ficar temerosas. Vão ficar temerosas. E certamente a gente vai ter uma redução de gravidez, mas não como uma recomendação, Maurílio, porque eu acho que é muito perigoso, né? A gente começa a recomendar a não gravidez, daqui a pouco a Zika passou e essa recomendação pode ficar, e eu acho que isso está no livre-arbítrio, né? Eu julgo, eu determino, e aí eu, com segurança, vou tentar manter essa gravidez até o final. E assim, nós médicos temos um papel definitivo nisso, né? Que é orientar muito bem essa gestante e tê-la em controle durante esse período, com as recomendações das suas consultas mensais, ao final da gravidez com a consulta semanal, e aí a gente vai cuidando bem dessas gestantes e dando conta.
Eu sei que você já falou várias vezes, mas eu quero frisar muito. Quais são, então, os cuidados que a população tem que ter para evitar a transmissão da dengue, da chikungunya e da zika? Eu acho que essencialmente cuidando do seu quintal, eu costumo dizer. Então, assim, a questão da caixa d'água, como eu já falei, ela tem que estar tapada e ela tem que estar objetivamente cuidada. Tem que ser limpa a cada 6 meses, lavada essencialmente, quer dizer, os ovos eles grudam na parede dos utensílios para se fixarem. Então, portanto, eu tenho que esfregar, eu tenho que limpar aquilo com água, sabão e muita escova ou então muito pano para poder retirar. Então, não basta que eu esvazie, encha de novo, etc., na caixa d'água. Então, ela tem que ficar tampada, cuidada, todo e qualquer utensílio no quintal que possa guardar água de chuva, essencialmente que já venha com água, deve ser eliminado. Então, todas as garrafas embocadas, ou seja, a boca para baixo, né? As plantas, sem dúvida hoje, ou você coloca areia, né? Outro dia eu vi, pó de café é muito bom para afastar o mosquito. Eu falei, não, pó de café é muito bom para encher o lugar onde ficaria a água, né? Porque ele não afasta o mosquito, na verdade, mas ele é um pó, então, portanto, ele não permite que a água se acumule. Hoje, em relação à zika, a discussão do uso de repelente realmente nos locais onde a gente tem eu li repelentes, né? Roupas compridas, né? O repelente, na verdade, ele como ele tem um tempo de duração de 2 ou 3 horas, por exemplo, no Rio de Janeiro é impossível, 40, 39 graus, né? Então, assim, usar o repelente e repor o repelente, se ele não for um repelente de longa duração, né? Mas utilizar. E eu acho que os cuidados de limpeza do meio ambiente de forma geral. Acho que, assim, um cuidado que você colocou entendo um paciente com uma suspeita, procurar o serviço de saúde imediatamente. Porque eu previno que outras pessoas possam vir a ficar contaminadas. Então, é muito, assim, não tem um grande trabalho, é o que eu digo. É dar manutenção ao trabalho. A população, na verdade, ela precisa cuidar da sua casa, cuidar do seu quintal e procurar o serviço de saúde frente a um adoecimento na sua família. Eu acho que é isso, basicamente. Infelizmente, o nosso tempo ele passa muito rápido. Eu quero te agradecer muito, mas eu queria que você deixasse, além de tudo que você já falou, deixasse uma mensagem para os nossos teresopolitanos nesse momento de crise. A gente sabe que é um momento que as pessoas viajam, vem o final de ano. Então eu queria que você desse uma mensagem para a nossa população. Bem, assim, eu acho que essencialmente o controle dessas doenças hoje está com todos nós. Todos nós que moramos em Teresópolis, que vivemos aqui, os que viajam para o Rio, que vêm para Teresópolis. Então, essencialmente, não provocar o pânico. Eu acho que essa é a primeira questão. Eu acho que a gente não precisa ficar em pânico, precisa de ação. E essa ação é colaborar com os serviços de saúde, essencialmente, para que a gente possa ter a eliminação dessas doenças na nossa cidade. Eu acredito que a gente vai demorar ainda muito tempo para que isso aconteça, né? Porque a gente tem situações muito especiais, mas essencialmente que a população cuide da sua casa, se preocupe com o seu vizinho e que essencialmente, frente a uma suspeita, não faça alarde e não fique alarmada e procure o serviço de saúde para ser bem informado. Eu acho que é isso. Eu acho que quanto mais informação, mais ação a gente tem, né? Mais consciente a gente fica e mais a gente pode eliminar esse danado desse mosquito e a sua namorada, como eu falo, para que a gente não tenha problema. Edneia, eu te agradeço muito, fico muito feliz com a oportunidade da gente estar aqui. E eu acho que a gente vai te chamar de novo para dar mais informações sobre esse caso. Obrigado a todos e até o próximo programa Dose Certa.